One, two, three. Bem-vindo, bem-vinda ao Paladar Distinto, o seu podcast de gastronomia. Ué, o que tá acontecendo? Esse cara aí que tá falando não é o Gabriel Acamini? Olha, eu não sou o Gabriel mesmo. Meu nome é Edward Schmitz e eu fui convidado para entrevistar o Gabriel do Paladar Distinto, porque hoje é um episódio comemorativo. Então, estou aqui de penetra e é isso aí. E aí, Gabriel, tudo bem com você? Pô, Edward, que honra, hein? Muito obrigado aí, vai ser uma honra, né? Falar um pouquinho aí com você e para os nossos ouvintes, né? Quem é o Gabriel, como surgiu esse podcast, como eu te conheci também sobre a escola, né, do podcast. Então vai ser muito legal contar um pouquinho a minha ideia, né? Esse meu projeto e, nossa, não estou nem acreditando, né? Já estou no 100º episódio. Olha, e seja muito bem-vindo ao Paladar Distinto, tá? Bem-vindo a esse podcast. Uma honra estar participando. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Gabriel, a primeira pergunta que eu quero que você me responda. Quem é o Gabriel? Você, você é um chefe renomado, fez curso na França. Como é que é esse esquema aí? Vou contar um pouquinho quem é o Gabriel, né? Bom, sou aqui de São Paulo, estou aqui no bairro da Moca, né? Bairro das pizzarias, das cantinas, né? Então, é um bairro muito especial aí para os amantes das pizzas, né? Bairro italiano. Eu sou um profissional de marketing, né? Sempre trabalhei muito tempo na indústria, em diversos segmentos. Depois fui para o varejo alimentar também, então me deu um background bem bacana aí no marketing, aí em 360 graus aí em todas as áreas, né? Esse projeto começou com o Instagram. Comecei com um Instagram chamado Hot Tips Brasil, porque um pouquinho antes da pandemia, Edward, eu queria ajudar e apoiar de alguma forma alguns restaurantes que eu gostava aqui na região, não só aqui na Moca, mas restaurantes que eu admirava, né? Interessante. Não só pela gastronomia, mas pelo chefe. E comecei, assim, até brinco, né, despretensiosamente com esse Instagram. Até mesmo porque, como profissional de marketing, eu sempre, né, a gente contratava nossas agências, né, na parte de digital e tudo mais, mas nunca era eu que programava, né? Sempre a gente, né, discutia as estratégias. Vamos fazer tal estratégia, tantos posts, que horário, vamos convidar tal influenciador para falar sobre a nossa empresa, sobre tal nosso segmento, né? Então eu sempre tive no bastidor. E eu falei, é uma forma também de eu medir isso, né? Eu criasse meu Instagram, saber quais eram os horários, e com isso fui conhecendo, né? Muito chefe. E aí, com o tempo atrás, né, o podcast, eu sempre escutei podcasts, né, de vários tipos, né, muito relacionado a marketing, desde o Escriba Café, que eu gosto muito aí, conta Muito sobre bom. histórias, né, Realmente. storytelling, Café Brasil, do Luciano Pires, entre outros, né. E eu falei, por que não aprender, né, sempre eu sou muito curioso, eu tenho diversos hobbies, né, eu falei, poxa, vou juntar um hobby que é a gastronomia, que eu sempre gostei, né? Minha mãe teve rotisseria quando eu era pequeno, minha mãe cozinha muito, né? Tanto doce, salgado, tem de tudo. Então eu sempre provei muita coisa, né? Desde pequeno, né? Eu sou mestiço, minha mãe é descendente de português com italiano, meu pai é descendente de japonês, então em casa eu sempre também comi desde massa, bacalhau, comida japonesa, então eu também sempre fui muito eclético nisso. Eu falei, poxa, que podcast, qual que é o tema que eu vou fazer? Como eu comecei com esse Instagram, e conhecendo muitos restaurantes, e gosto muito também de bebidas, né? Comecei também na parte da coquetelaria, né? Fazer muitos... Até antes da pandemia, né? Comprei coquetéis, comprei meus kits lá, coqueteleira e tal. E aí, né, até assisti muitos vídeos do mestre Derivan, que depois foi um dos meus entrevistados, né? Tive a honra de gravar. Falei, vou criar um podcast. Aí eu falei, poxa, podcast do quê? Então, surgiu de gastronomia. E por aí foi, sabe, Edward? Comecei aos poucos, né? E hoje tá no 100º episódio, é isso. Tô no 100º episódio. E acho que são 2 marcos, viu, Edward? Assim que eu queria comentar e já agradecer a todos os ouvintes, né? Que me escutam. Tenho, poxa, diversos... Né, as pessoas quando me seguem no Instagram, sempre eu tento agradecer e às vezes começa uma amizade. E, então isso é muito legal. E eu tenho 2 marcos, né? Hoje é meu 100º episódio. E coincidentemente também essa semana eu fiquei em primeiro lugar no ranking da Apple, na categoria gastronomia. Então, excelente, poxa, muito bom. São 2 marcos aqui no meu podcast, né? Então isso foi muito legal e foi assim que começou. Poxa, excelente. E me diz aí, o que te deixa feliz ao produzir o podcast? O que traz motivação de você fazer isso? Por que você levanta todo dia cedo pensando em fazer? Vou gravar um podcast. Porque dá trabalho, claro. Com certeza. Quando eu iniciei, até já faço meu primeiro agradecimento, é ao César Yukio, né?
César Yukio é da confeitaria Hanami, aqui no Tatuapé, né, no bairro Tatuapé, aqui em São Paulo. E foi o primeiro convidado, né? Então, eu fiz o convite e, nossa, ele foi super bacana de aceitar, né? Foi meu primeiro. E isso me despertou, Edward, me despertou essa curiosidade. Falei, nossa, que bacana. Por quê? De conhecer a história desse proprietário, desse chefe, desse empreendedor, às vezes, né? Eu falo muito com produtores, né? E o que me deu mais prazer? Acho que além de produzir e conhecer a história dessas pessoas, eu conhecer mais também sobre diversos produtos, diversas gastronomias, é conhecer pessoas, né? Desde as pessoas que são os meus entrevistados, que hoje muitos já se tornam amigos meus, né? Acabo fazendo uma amizade com eles, e conhecer pessoas, né, do mundo inteiro. Então, hoje o podcast, que, nossa, eu consigo ampliou meu círculo de amizade, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e descobrir cada região do Brasil, cada prato regional, parte de cultura, né, porque a gastronomia, né, a gente pensa, é só comida, mas não é só comida. Quando você entrevista uma pessoa, sei lá, gravei com a Vitória, da Rússia, né, ela é local lá, e descobrir um pouco sobre os pratos, a cultura daquele povo, por que ele come tal ingrediente. Nossa, é fantástico, não tem preço aí que pague, né, essas amizades que a gente faz pelo mundo e essas informações, né, que após esses 100 episódios eu acabei, né, conhecendo muita coisa diferente, que demoraria muito tempo para aprender tudo isso. Né, se eu fosse estudar, né, até eu brinco, né, se eu fosse fazer também um curso, eu não sou da área da gastronomia, né, pude aprender muitas coisas, viu, desde uma operação de cozinha, desde eu também como faço marketing, né, eu brinco muito também com essa parte de hospitalidade, né, dos restaurantes, né, hoje quando eu vou num restaurante eu não olho também só a comida, né, mas a gente tem que olhar meio que um 360, a experiência do restaurante, a arquitetura, o prato, o som, o atendimento do garçom, da equipe, né? É uma experiência que você vive quando você vai num restaurante, quando você come uma comida. E é legal você falar sobre a questão da cultura que uma comida também revela e a rede de contatos que você está fazendo. Então, esse é um valor. E o aprendizado. Você, como um bom, vamos dizer, um repórter, um interessado em gastronomia, sem ser um especialista em gastronomia, você já está se tornando baita de um especialista no assunto. Como pesquisador, e formando uma rede de contatos. E no mundo, isso aí é um excelente ativo. Nossa, muito, muito, muito exemplo. E assim, que nem eu sempre trabalhei em marketing em diversas indústrias, né? Hoje eu fico muito confortável, às vezes, se, por exemplo, né, se eu tiver uma oportunidade em tal segmento, nossa, isso vai me ajudar horror, né, de já conhecer. E fora os contatos que eu já fiz, né, abre portas, né, então, lógico, né, acabou se tornando um prazer para mim fazer esse projeto, né, e o que eu te falei, é riquíssimo, né, você acaba aprendendo de tudo no restaurante, né, a operação, a ficha técnica e a questão dos pratos, né, então desde a entrada, o prato principal, o restaurante acerta em tudo. Aí vai na sobremesa, não é uma sobremesa legal, ou não é um café bacana. E ele fala, poxa, tudo aquilo que ele passou às vezes estraga. Às vezes é um detalhe, né? Então você tem essa. É legal, você pode ajudar, inclusive, muitos restaurantes tal. Com Tem certeza. Bom, dá para sair muita coisa daí. Mas assim, não é tudo flores nesse mundo. Eu com certeza você teve alguns obstáculos. Ou ainda continua tendo obstáculos. Qual foi? Vamos falar do primeiro, para você lançar. Qual foi o primeiro obstáculo, o maior obstáculo quando você lançou? Quando a gente vai fazer certas coisas, a gente fica muito receoso, né? Será que eu estou com o equipamento certo? Será que eu estou falando da maneira certa? Será que eu tenho muito vício de linguagem, né? Então, acho que o primeiro desafio foi quebrar todas essas barreiras e lançar. Quem quer lançar um podcast, inicia. Você vai iniciar nervoso, você vai ter muitos vícios, né, de linguagem, vai ficar muito nervoso, vai falar um pouco, às vezes, trêmulo no começo, mas é normal, isso com o tempo eu percebi que isso vai melhorando, né, você tem que ter quilômetros aí de rodagem para depois você aperfeiçoar, né, e também a sua marca pessoal, acho que ninguém nasce sabendo tudo, então acho que o primeiro desafio acho que é tirar o podcast do papel. E o segundo desafio que eu tive, né? Por quê? Porque assim, eu estou lançando um podcast de gastronomia. Eu não sou da área, né? Eu nunca tive contatos com diversos chefes, né? Vejo que alguns podcasts iniciam quando já tem também o certo assunto, ele já tem um know-how daquele mercado, daquele tal assunto, né? Eu não. Eu iniciei desbravando um mercado que não era minha expertise no início.
Então, eu agradeço muito, né, que nem ao primeiro, que foi o César Yukio, e todos os outros, né, pessoas que participaram do meu podcast, porque foi um momento de evolução, né? E no início também, né, todas as pessoas, né, quando quer fechar um projeto ou quer dar um aceite, muitas pessoas também veem, quantos seguidores essa pessoa tem? Deixa eu ver aqui quem já participou do podcast dele. O difícil, o início, é lógico, você quebrar todas as barreiras e também conseguir pessoas interessantes e conseguir o ok delas para elas participarem do seu podcast, né? Então, isso foi o segundo desafio, né? Então, aos pouquinhos, você vai criando o seu círculo de amizade. Depois eu vou fazer um agradecimento especial para algumas pessoas que me ajudaram muito, né? Porque sem a ajuda de certas pessoas, eu não estaria aqui no 100º episódio e não teria gravado com certas pessoas que eu gravei. Então, eu sou muito grato a esse círculo de amizade que eu acabei fazendo. Oh, excelente. E como você, nessa produção e um episódio atrás do outro, como é que você elege o tema de cada episódio? Como é que funciona? Eu tenho como se fosse um funil de vendas, né? Nas empresas que eu passei, até Legal. fazendo uma correlação com vendas, né? A gente sempre tem aqueles clientes-alvo, né? Falar, quero atingir aquele cliente que é lá do Nordeste, quero atingir aquele cliente que é do Sul, que é um super potencial, quero aquele distribuidor, quero aquela rede e tal. Então eu fiz o mesmo, assim, eu fiz meu funil de entrevistas, eu acabo elegendo, como eu sou um curioso também, não só da gastronomia, como de bebidas, eu acabei colocando diversos tipos de gastronomia, né? Então, gastronomia portuguesa, gastronomia peruana, pessoas que são de outros países, né? Outras culturas, né? Do Japão, da Bélgica, da Rússia. Então, eu vou elegendo, então, para eu criar esse roteiro e criar tais pessoas, eu vou primeiro pelo tema. Eu coloco os temas que eu quero gravar e depois eu vou atrás das pessoas que são expert ou fazem parte daquela cultura daquele restaurante, sabe? Então eu tenho uma lista enorme, porque que nem a gente sabe, as agendas das pessoas, ainda mais dos chefes, né, são bem corridos. Então eu tenho que mandar com muita antecedência, até mesmo conciliar alguns projetos deles, né? Então, às vezes estão muito corridos, estão em viagens, estão em outros locais, né? Então é bem complicado. Então eu faço a agenda com antecedência, esse mapa, né, dos entrevistados e vou mandando. E você, por curiosidade, nesse mapa que você tem, quantos alvos você tem, mais ou menos? Quantos entrevistados que você tem, mais ou menos, como objetivo alcançar? Isso eu vou alimentando diariamente, né? Porque eu sou um curioso de tudo, né? Então sempre acabo vendo revistas no próprio Instagram, né? Porque um convidado vai puxando o outro também, né? Então, que nem eu falei, vejo tal convidado, vejo tal influenciador de gastronomia postando tal restaurante, eu falo, opa, esse restaurante de comida tailandesa, poxa, eu não conheço, quem que é o chefe desse restaurante? 30 temas que eu vou deixando e isso eu vou retroalimentando esse meu de lista, né? De pesquisa. De abordagem. De abordagem eu vou mandando via Instagram. Às vezes eu passo por assessorias de imprensas, né? Alguns chefes têm assessorias também, então mando para eles também e vou fazendo esse contato. E dentro desses episódios que você já produziu, 100º, teve algum que te surpreendeu mais? Como é que foi isso? Poxa, teve vários, assim, mas assim, de fora, assim, do exterior, acho que o da Rússia foi surpreendente, porque como ela é uma local, ela aprendeu a falar português e tudo mais, ela é uma guia, a Vitória, né, ela é guia turística lá em Moscou, então, na Rússia, então fica até a dica aí para quem quiser. É meu sonho, até meu sonho conhecer a Rússia, não conheço ainda. E eu fiz amizade com ela, e além de guia, ela gosta muito de cozinhar, né, então foi muito legal conhecer os principais pontos turísticos, né, de gastronomia lá da Rússia, e ela fala um pouco dos pratos típicos, né? O norte da Rússia também são outra gastronomia, né? Foi bem curioso. E aqui no Brasil, eu gostei muito de falar com o chefe Beto Bellini, lá de Roraima, que me surpreendeu, Roraima, né? Boa Vista me surpreendeu pela cultura, pela regionalidade dos pratos e pela influência, né? A Roraima tem influência da Venezuela, né? Com essas crises lá na Venezuela, muitos venezuelanos foram para Roraima e abriram seus restaurantes, as casas, né? De produtos ali. Está muito próximo da Guiana também. E Boa Vista teve muita presença dos gaúchos, né? Então tem churrasco, então é muito interessante, fora a presença indígena, né? Ele brinca que
Atrás da casa dele tem um rio, às vezes passa um índio ali, então é uma das cidades do Brasil que mais tem a presença indígena. Então, né, tem essa cultura aí de churrasco. Deve ter uma cultura bem rica ali, uma mistura e tal. Nordestinos também, então, nossa, é uma cultura muito, muito rica também, né? E falar com várias pessoas, né? Eu sou aficionado pelo Japão, então sobre izakaya também eu sempre comento sobre os produtos, né, de um boteco japonês, né, que são os izakaya. Então, desde uma língua que também quebrou também ao longo desses episódios, assim, eu pude também quebrar muitos paradigmas, sabe? Que eu também era meio chato para comer, eu confesso, em alguns certos produtos tinha meio que preconceito, assim, falar, nossa, comer língua, comer miúdos, né? Sim, sim, sim. Recentemente eu fiz um episódio sobre insetos, né? Com a Andrea Pimentel também. Eu vi esse dos insetos, interessante. E até ela brinca, a gente come insetos sem saber, né? Na farinha, produtos que às vezes vai processar e você, né, acaba nem sabendo, né? Então isso é muito legal. Eu já tive a experiência de comer omelete com formiga, Olha. isso na China, e também besouros, na China também. Confesso que o omelete era legal. Agora, os besouros eu não gostei muito, não. Mas lá existe esse mercado exótico e as pessoas às vezes comem mesmo, é normal. Normal, e a gente fala que é muito cultural, né, Edward, assim. Sim. Então, até eles vai lá brinca, né? Às vezes pra gente aqui, né? Espetinho de camarão, às vezes você vai coração de frango, né? Por exemplo, até os australianos até comentou assim, poxa, quem vê australiano vê lá coração de frango, fala, nossa, que estranho. Ao mesmo tempo de falar, nossa, carne de canguru, comer carne de canguru. Exato. Então, assim, é muito muito cultural do povo, né? Se a gente já nasceu naquele país, a gente vai comer e vai ser ok. Mas a gente é muito preconceituoso pelo olhar. Então, assim, a gente vê lá um camarão, você vai, nossa, meio estranho. Mas depois, pelo preparo e tal, você fala, não, é legal. Aí você vê algum miúdo, aí você come, às vezes, uma língua que você não fala que é língua. Tá ali, brinca lá o Fernando Curoda. Você come e fala, nossa, que delícia. É um filé mignon, alguma coisa assim que é na brasa, tal, que ele faz. Mas não, é língua. Então, assim, se a gente come e adora, a gente fala, nossa, ok. Mas depois a gente sabe o que é, fala, puta, língua, não vou comer. A gente fica meio assim, né? Fica meio Mas assim, é puramente então, cultural. Puramente cultural. Então eu aprendi muito isso, né? A parte de quebrar todos esses paradigmas que eu tinha. Legal. E, bom, você comentou aí que já conversou com alguém na Rússia, você fala de comidas, tipos, né? Italiana, portuguesa, sei lá, vários tipos de comida pelo mundo afora. Qual país e cultura que você gostaria de conhecer? Sou descendente de japonês, ainda não conheço o Japão, né? Eu sou louco, assim, para conhecer o Japão e a China, né? Então, são dois países que eu sou vidrado, assim, em conhecer, né? Não só pela comida, mas eu também sou para quem me conhece, quem são meus amigos, eu sou um aficionado por tecnologia também, né? Então, desde fotografia, tudo que é tecnologia, sempre adorei. Então, conhecer o Japão, acho que eu vou ficar por lá, porque eu não vou conseguir sair. Japão, eu já tive o prazer de ir para o Japão. Fui em 95 para o Japão. E Akihabara, que é, acho que o bairro tecnológico lá, já era bem... parecia outro planeta. E eu cheguei a preparar um prato de comida lá, porque teve um jantar de despedida, porque eu fui num treinamento, veio tipo uma chapa grande quando eu tinha que misturar alguns ingredientes. O prato chamava okonomiyaki. Sim. Eu preparei esse prato no Japão. Olha que só. Demais, que prazer. Não, e é louco, né? Porque eu sempre faço a pergunta, às vezes, né, para algum entrevistado, que país você gostaria, tal. E, poxa, muitos assim, nossa, é o Japão. Japão, China, todos comentam, né? Então, é meu top destino aí para eu conhecer. Agora, fala aí, qual que é o seu prato predileto? Predileto? Poxa, eu confesso, assim, que eu sou um viciado. Eu gosto de várias, né? Gosto muito de carne, churrasco também gosto muito, mas pizza, Edward, pizza eu sou um apaixonado, não só por comer, mas eu sou curioso por fazer os tipos de pizza, sabe? As mais variadas tipos de massa, recheios. Então também gravei recente, né? Gravei 2 episódios, até agradecer o Fábio Donato da Castelões, né? Que é a pizzaria mais antiga de São Paulo, de São Paulo não, do Brasil. E gravei recentemente com o chefe Mário Tacconi, né? Que também trabalhou, né? Ele é italiano, trabalhou lá em pizzarias na Itália, em Firenze e tudo mais. Foi esse que era funileiro? Exato, ele começou como funileiro, uma história assim sensacional, Edward, sensacional a história dele. E, poxa, conhecer eles e quebrar também, né? Muito preconceito também. Eu era muito preconceito, assim, de gostar de pizza forno a lenha, né? Sempre desde pequena, puxa, forno a lenha, forno a lenha. E agora, recentemente, passado pelo forno a gás, o forno elétrico, faz uma pizza sensacional. Eu era
super, super avesso, assim, a um forno elétrico, né? E não, poxa, se você tiver uma massa legal, tiver um preparo legal, o forno elétrico, desde que esteja na temperatura correta e tudo mais, ó, de lastro dele, vai super bem. A gente aqui em casa comprou aquelas pedras refratárias para pôr dentro do forno Exato. a Poxa, gás. Então você pega, deixa a pedra lá esquentando, fica morninha. Você vem, abre a massa em cima, põe, fica muito bom. sim, dá para fazer em casa, assim, diversas, né? Agora também tem os fornos pequenininhos, assim, para quem gosta, tem um sítio, uma chácara, tem alguns pequenos a gás também. Então ele é pequenininho, assim, cabe uma, poxa, muito, muito prático também. Então é um sonho de consumo aí também esse produto aí, que é o mini forno a pizza a gás. Olha, vamos ver assim, depois de tanta entrevista, você entrevistou o seu podcast é de entrevista com chefes, produtores. O que mudou assim nos seus hábitos assim? Como é que foi isso aí? Teve algum hábito que você mudou? Teve sim. Por exemplo, eu fui entrevistar a Irani Artesh, né, falando sobre punk, né? O que é punk? São plantas alimentícias não convencionais, né? Então são capuchinha, tem diversas hortaliças aí que não são do nosso dia a dia, né? A gente vai no hortifruti, vai na feira ali e você acaba pegando os alimentos ali, os tradicionais, verduras, né? E existe uma riqueza, Edward, assim, de plantas, assim, de hortaliças, de verduras, que o brasileiro não conhece. Então, assim, isso está aumentando cada vez mais, até, acho que nos próprios hortifrutis, ganhando mais espaço, na feira também, e com essas pessoas difundindo, né, Irani é uma delas, assim, falando sobre punk. Nossa, plantas incríveis com receitas fantásticas. Então, esse foi primeira quebra, assim, de conhecer mais, sabe, sobre os mundos, né, assim, da alimentação e dos produtos, né. Gravei também recente com a Débora Orr, né, sobre os produtos orgânicos. Então, mudar a sua alimentação também com produtos de qualidade, né, produtos que não tenham aí, passam por agrotóxico e tudo mais. Então, isso eu tenho uma outra visão um pouco também da alimentação, né, uma alimentação mais saudável também. Isso me abriu bastante a cabeça, assim, em outros vegetais que eu não conhecia, né. Até a Débora Orr comentando mesmo, né, das cenouras, né, cenouras coloridas, né? Então, esse ano, né? Antigamente as cenouras eram coloridas. Só que daí lá na Holanda, lá teve uma festa lá do Conde, lá, não sei, do Orange, lá na época, lá, e deixaram só as cenouras laranjas, né? E foi acabando com as outras. A laranja pegou muito bem pelo clima e tal, e ficou só a laranja no mundo inteiro. E na Europa, agora retomando, né? Tanto na Europa quanto aqui no Brasil, as cenouras coloridas, né? De outras cores, não só da laranja, né? Então você acaba falando, nossa, a riqueza de produtos e vegetais, né, no caso da Débora, né, da DRO, ela acaba investindo muito em tecnologia e trazendo muitas coisas de sementes novas aqui para o Brasil, né, desde do couve-flor roxo, das cenouras, dos mini legumes, né, do mini, por exemplo, mini abacaxi. Então acho que isso é muito legal, porque as pessoas às vezes, mora sozinha, tem uma família pequena, não precisa comprar um abacaxi inteiro, ou estragar. Compra um mini abacaxi, a mini melancia. Mas isso é bom, porque a gente tem acesso a mais informação e acaba comendo melhor, se alimentando melhor, tendo uma variedade de alimentos maior. Então, quer dizer, você está transformando a sua alimentação. Exato, exato. Abre sua cabeça, assim, falando com produtores também, né? Entendendo, acho que dando muito valor também, o que eu acho que é legal, por exemplo, azeite. Né? Sempre eu ia no mercado, procurava ali o azeite português, o azeite espanhol, chileno, tal, uruguaio, tal, né? Também quando eu trabalhei no varejo. Então eu falava, já conhecia as marcas e tudo, né? E depois quando você começa a perceber, fala, não tem nada a ver. Lógico, eles são ótimos. Mas você tem azeites aqui, produtores do Brasil, fantásticos, né? Gravei aí com azeite Borriello, aí com a Carla, né? Então o azeite é ao contrário, né, do vinho, né? Quanto mais fresco, acabou de colher, de produzir, de extrair o azeite, ele é muito melhor do que às vezes um azeite que leva 3 meses no mínimo para chegar aqui, mais desembaraço, às vezes fica na prateleira, vai para outro distribuidor, depois vai para as lojas e tal. Então você tem um azeite que às vezes é um azeite ótimo, é um azeite fantástico, mas daí se você mora na região ali, consumir quanto melhor, né? Às vezes passa muito tempo, está perto de vencer, passou 1 ano, 2 anos, e às vezes não tem mesmo aquele azeite com tais propriedades, né? Então acho que privilegiar, né, os queijos também do Brasil, da Pardinho, da Fazenda Atalaia, diversos. Eu também, outra coisa que eu acabei descobrindo, são muitos produtores, né, aqui no nosso Brasil, incríveis, né, doce de leite lá do Roca, então isso é do queijos Rony. É uma riqueza, né? Pegar os produtores locais, aquele pequeno produtor que tem aquele produto de qualidade e mais natural, mais saudável, menos processado.
E Exato. como você falou mesmo, até menos tempo armazenado, meio que direto ali. Exato, exato. Então isso é o que você falou, essa qualidade dos nossos produtos e a nossa alimentação, né, tentar melhorar um pouquinho, isso acabou mudando, assim. Bom, você falou aí que o número 1 na Apple, que coisa fantástica tal, né? Isso aí foi por acaso? Ou existe algum hábito que você acha que contribuiu para o sucesso do seu podcast? Tenho vários, assim, acho que o primeiro é essa troca, né, de mensagens com os meus ouvintes, né, pelo Instagram, então as pessoas entram, eu acabo divulgando, acabo às vezes mandando mensagem para conhecer, as pessoas, a gente vai trocando, né, essas informações, então eu acabo tendo esses clientes, esses ouvintes, né, que são clientes do meu podcast, então isso acabou ajudando muito, eu acho que a constância, né, Então, o primeiro é engajamento com o seu público. acho que é o engajamento, né, não se tornar distante, né, então é muito legal, né, até se É muito bom. coloco à disposição, assim, dos ouvintes, se quiserem saber um pouco mais, ou como que é fazer um podcast também, quer saber mais sobre os assuntos que eu tô falando, então eu me correspondo bastante pelo Instagram, então esse engajamento acho que é muito legal. E outra coisa acho que é a constância, né, tem o livro lá, Poder do Hábito, né, então eu tenho esse meu É. hábito de alimentando a minha lista aqui de temas, para fazer muito temas variados, né? Então acho que esse é um diferencial também do meu podcast de gastronomia. Eu falo de tudo, né? Então de todas as culturas, de todos os chefes, de todos os empreendedores. Então eu acabo também tendo pessoas e ouvintes de diversos segmentos aí que eles gostam. E a constância, eu comecei fazendo um episódio por semana, hoje eu estou em 2. Então com isso acho que também eu também sou bem ansioso, eu gosto de quando eu gosto de Publicar certo logo, de tal. publicar Legal. logo, então quando eu gosto também de certo assunto, ou de certo canal, ou no YouTube, sempre eu fico louco para saber qual que é o próximo, qual que é o próximo. Então também eu trouxe isso para mim, né? Qual que é o meu próximo, qual que é o meu próximo. Então eu sempre sou louco para ver o próximo episódio. Então tento gravar, hoje eu estou postando 2 por semana. Se tem alguém aí que está com vontade de fazer um podcast, está querendo iniciar, mas está em dúvida, talvez até ache que não seja especialista em nada, não tem assunto, não gosta da voz, sei lá, qualquer coisa assim que está na cabeça dela. O que você daria de recado para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa, né, é gostar de querer fazer tal assunto. Acho que ter o assunto, acho que é o tema, né? Acho que escolher o tema é o principal, que ela tem que ter prazer por falar daquele tema, prazer por escutar, prazer por estudar aquele tema, ser o curioso daquele tema, acho que é o principal. O segundo é tirar, né, ter aquele crise lá do impostor, né? Então acho que é tirar todas as barreiras e querer É, fazer o 100% perfeito no início. Então acho que isso tira todas essas barreiras e preconceitos, então grava, faz, tira do papel, né? Ideia no papel não serve para nada, né? Em tudo na vida, né? Então acho que é tentar a capacidade de tirar do papel o quanto antes. Fico a dica de entrar na escola do podcast, acompanhar as jornadas e acompanhar todos os vídeos que você fez, né? Eu até queria te elogiar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Assim, acho que quem quer começar um podcast tem todas as ferramentas e até mesmo obrigado. participar aí da academia, né, do podcast, fica a dica. Mas hoje em dia você não tem que ter custo algum. Acho que custo eu gravo pelo Zoom, uso meu fone de ouvido com fio, né, não tenho nenhum microfone extra, assim, super. Depois eu posto lá via Anchor, né, que é da Spotify, que é hospedagem, tranquilo. E acho que também ver referências, acho que é muito legal, acho que essa outra parte que às vezes as pessoas demoram para fazer um podcast, engatar e fazer muitos episódios, porque às vezes também cada um tem seu estilo. Acho que esse é um outro paradigma também. Legal. E como as pessoas podem seguir? Então, pelo Instagram, Edward, pelo Instagram Paladar Distinto, está disponível nas principais plataformas, né? Então, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, faço o convite aí para todos me seguirem. Eu posto episódios de segunda a quinta. Estou no YouTube também. Maravilha. E como é que foi para você perceber que você estava entre os centésimos? Centésimos não, né? Entre o top 1 lá na Apple, na categoria Food. Você fica toda semana vendo o score lá? Como é que foi isso? Assim, eu nunca tinha entrado nesses rankings, né? Deixa eu ver, né? Nunca tinha entrado, assim. E depois que eu gravei com o chefe Lohan, né? O chefe Lohan, nossa, explodiu minha audiência, assim. A história dele foi fantástica, né? Então eu agradeço bastante ao chefe Lohan, a equipe dele lá, foi fantástica, né? Ter conhecido a história dele. E explodiu.
explodiu a audiência, então, aqui nas metrificações aqui. Eu falei, nossa, deixa eu ver. E aí que eu levei um susto, assim. Eu acho que quando o Lohan, eu estava, acho que segundo, e pouco, comecei com o segundo ou terceiro. Na época, depois 2, 3 dias, eu já estava em primeiro. Eu quase caí da cadeira, né? Falei, nossa, que demais, né? Passando alguns podcasts icônicos, né? Como Rita Lobo, podcast da CBN e tudo mais. Então, eu não fico mais, de vez em quando, né? É sempre bom dar uma olhadinha ali. Então, no caso, o podcast, a entrevista com o chefe Lohan, te ajudou bastante nessa vitrine. E você tem, assim, algum outro que te ajudou? Algum que você gostaria de agradecer? Teve vários, assim, né? Acho que a primeira pessoa que eu tenho que agradecer, acho que é o César Yukio, da Hanami Confeitaria. Foi meu primeiro entrevistado, então, nossa, eu fiquei super feliz, porque eu não conhecia o César, não tinha nenhuma amizade com ele, eu sou consumidor, né, era da confeitaria dele, mas foi meu primeiro episódio, foi super bacana, né. Mas eu agradeço a todos os entrevistados, né? Porque eu sei que tempo das pessoas, né? Hoje em dia, né, Edward, é muito, muito complicado, né? Você parar um chefe para ter essa entrevista. Eu sei que é importante também para ele divulgar, mas sei que o dia a dia é bem corrido. Mas teve algumas pessoas que eu queria deixar um agradecimento especial, assim, porque além de entrevistado, assim, a gente acabou fazendo amizades, né? Então, outro episódio também que bombou, né? Foi com o Edson Yamashita, né? Do Rio Gastronomia. Ele é o único restaurante aqui, né, japonês, 2 estrelas Michelin, né, só temos 4 restaurantes aqui no Brasil, 2 estrelas Michelin, e um é o Edson Yamashita, então o Edson sempre me incentiva, sempre me ajuda, então, poxa, queria agradecer muito, né, e ter participado logo no início, né, então o Edson também quebrou todo o paradigma de a gente também pensar, a gente que é produtor de episódio, fala assim, não vou convidar aquela pessoa porque ela não vai aceitar, eu estava começando também, quando eles me deram, né, o Edson falou, não, vamos fazer, vamos gravar, então o Edson Yamashita foi bem importante. A Irani Arteshi, que sempre me ajuda também, sobre punk, sobre diversos N temas, sempre me ajuda. Gabriel, e esse tema, você já falou? Então isso que é legal, né? As pessoas que eu entrevistei hoje me cutucam, né? O Gabriel, você já falou daquele tema? E até a Irani, agradecimento à Irani, ela que me sugeriu também, Gabriel. Eu falei, poxa, quem vai ser meu 100º episódio, né? E a Irani falou, não, Gabriel, o 100º episódio tem que ser você. Tem que ser você falando do seu projeto, né? Como você começou. As pessoas também querem te escutar. Então, eu tenho muito esse agradecimento à Irani, ao Paulo Machado, sobre comida pantaneira. Nossa, o Paulo também me indicou diversos restaurantes, chefes, né? Diversos restaurantes também. Rodolfo, né? O padeiro Rodolfo, né? Super prestigiado, um dos melhores padeiros aí do Brasil, sempre me ajuda. Débora Or, também da DRO, sempre me ajuda. O chefe Rodrigo, que tem um podcast também, o Feijoada Cast, está na Austrália também. Sempre a gente troca convidados também. Né? Já gravou com tal episódio, um episódio sobre trufas, né? A primeira trufas aqui, trufa do Brasil, brasileira, né? Com o Dr. Marcelo Susbacher, lá do Sul. O Rodrigo já tinha gravado com ele, passou o contato, então muito legal. Victor Freitas, um brasileiro de Goiânia, que mora em Portugal também, a gente sempre troca convidados e dá dicas. Nossa, então, Ale Magri também sobre trufas, foi meu segundo episódio. Um amigo que eu fiz pelo Instagram, através do meu outro perfil, fala sobre chocolate, tem um canal sobre trufas também. Então, mas algumas pessoas que eu comentei são pessoas que estão no meu dia a dia, né, que me incentivam, que eu mando uma mensagem, grava com tal pessoa, te ajuda a gravar, tem algum nome que você queira gravar, que possa me ajudar. Então, Josimar Melo também, crítico gastronômico. Gabriel, tem algum nome que você queira gravar? Então, isso me ajuda, né, bastante, assim, a gravar com diversas pessoas, né? Que às vezes eu não tenho contato, né, como eu não sou do meio, me ajuda a abrir essas portas. Claro, e as portas vão sendo abertas. Como você disse, conexão é tudo, e uma conexão puxa a outra, porque a vida é feita de relacionamento. Se você não cria laços e relacionamento, é difícil você progredir. A gente não faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Aos pouquinhos você vai construindo o seu círculo de amizades, né? Maravilha. Poxa, Gabriel, olha, para mim foi uma honra conversar com você. A sua história sempre é inspiradora, porque a gente percebe que uma pessoa pode começar do nada um podcast, sim, mesmo não sendo especialista do assunto e mesmo não tendo um estúdio de gravação e um baita de um setup, porque você usa o computador com fone, né? Via Zoom, setup simples, qualidade de entrevistados, qualidade de conteúdo, e a gente percebe que sim, é possível você transmitir uma mensagem e aí dominar um nicho e se tornar uma referência. Então,
Olha, obrigado e foi um prazer ter você aqui no Paladar Distinto, viu? Poxa, que honra estar participando, né, do Paladar Distinto para mim. Nossa, muito, muito bacana, mas brincadeira à parte, é muito, muito legal mesmo e prazeroso contar esse meu projeto. E eu quero fazer um agradecimento especial a você, né, que acho que no início, né, sempre me ajudou também, essas partes técnicas, eu conhecendo a escola, vendo os vídeos. Então, também, para quem quer iniciar um podcast, faço aí super o convite para seguir a Escola do Podcast no Instagram, no YouTube. Tem live aí, né, às 7h37, terça e Obrigado. quinta. Então, você pode deixar sua dúvida lá, quer saber sobre podcast, também você fala e dá as dicas para essas pessoas ali no Café com Edward, né? Então, isso é muito legal e agradecer a você, ao Jefferson, né? E esses amigos, né, que eu acabei fazendo, porque hoje são vários amigos aí que a gente tem, Verdade. uma família e também estou à disposição, Uma né? família. Muito bem. Muito obrigado, Gabriel. Para mim foi uma honra. Grande abraço.